Programa aberto para balanço. Oferecimento Pinguim Grill e Unimed Ribeirão Preto. Olá, boa noite. Começamos mais um Aberto para Balanço, nossos programas que agora vão ao ar, o inédito na sexta-feira às 22 horas e a reprise, segundo a minha diretora, dona Nathalie Pilan, caiu ali alguma coisa, vai ao ar às segundas-feiras às 23 horas e 59 minutos. Então, quem gosta, o pessoal que sexta e sábado não está aí, está viajando e hora não dá para ver pela internet, pode ver também na segunda-feira, às 23h59, é o horário também que os empresários e muita gente está gostando desse esquema. Hoje eu estou recebendo dois amigos queridos aqui, importantes, Marcelino Romano Machado. Marcelino, obrigado por estar aqui conosco, obrigado por trazer seus conhecimentos aqui. Obrigado. Paulo Arruda, da diretoria técnica do Sebrae, professor da UNAERP. O Paulo, você vive mais, você é acionista da TAM, né, Paulinho? Não é isso? Obrigado por estar aqui conosco. Tenho viajado bastante. Né? Bom, a trabalho, naturalmente, né? Sim, a trabalho. Marcelino, Novo Ibope, Mega Sistema, Rádios Conquista, Diário e Mega, privilégio enorme, né? Ainda bem, né? Eu acho que isso é uma retaguarda que a população de Ribeirão Preto, né, dá para o nosso sistema de comunicação em função da programação. E quando vem o resultado desse, já não é a primeira vez, já estamos aí há 4 ou 5 vezes repetindo isso, e a revezamento entre a Mega em primeiro lugar e a Conquista em primeiro, uma vez um outro, quando não é primeiro é segundo, e esse último deu a Conquista em primeiro e a Mega em segundo, e a Diária primeira no seu segmento, que é um segmento adulto, e o sistema bombando em audiência, mostrando a sua liderança. Isso realmente é muito importante, mas é importante porque nós temos lá um profissionalismo, temos gente boa, temos pessoal competente que eu acho que, de uma certa forma, leva ao ouvinte de Ribeirão Preto, do rádio de Ribeirão Preto, aquilo que ele quer ouvir. Então, o Mega Sistema, através das suas rádios, da Mega, da Conquista e da Diária FM, acabam fazendo com que o ouvinte possa ficar sintonizado nas suas emissoras, porque ela tem programação para todas elas e para todas as faixas, para todos os segmentos. Mas nesses últimos Ibopes, o que anda chamando a atenção é a Diário, né? Na verdade, não é a Conquista e a Mega, porque, como você falou, elas estão sempre ali. Mas foi a Diário que saiu de um lugar, vamos dizer assim, próprio para as rádios que buscam esse tipo de público, esse target, e ela subir mais e está mudando, assumindo maiores perfis, mais perfis dentro da audiência dela, né? Ela pega um público adulto contemporâneo, ela tem uma perspectiva e tem um perfil de audiência muito importante, porque ela, dentro dos ouvintes dela, tem praticamente 80% de curso superior, 80% classe AB, 80% são ouvintes economicamente ativos. Ele tem o perfil e esse segmento todo que ela pega, em função da sua programação mais elitizada, ela acaba mudando, evidentemente, o conceito de audiência e trazendo novos ouvintes e pessoas que têm um gosto musical voltado para músicas e para flashbacks, para músicas que foram sucessos anteriores, né? Eu acho que isso realmente surpreende, porque a cada pesquisa que nós temos conhecimento, que nós fazemos, que o Ibope faz, a Diário está sempre subindo nesse público e aumentando o seu índice de audiência. Eu quero fazer uma confissão aqui, porque a história da Diálogo Propaganda, nossa empresa, ela se prende diretamente à figura do Marcelino. Marcelino era diretor do Jornal Diário, na época áurea do Jornal Diário, e eu posso dizer seguramente que daquela época, dos veículos de comunicação que existem hoje em Ribeirão Preto, só restaram o Jornal Diário, o Jornal A Cidade e só. Não tinha mais nenhum dos veículos de comunicação que existem hoje em Ribeirão Preto, nenhum outro, nem de rádio, nem de televisão, nem outro jornal, nada.
todos foram extintos, às vezes com prefixo ou mudança de nome ou uma série de coisas. As próprias 3 rádios do Marcelino não existiam naquela época. Eu fico muito feliz e você sabe que a Lília foi minha madrinha na estreia desse programa, sua esposa, e é o carinho que eu tenho pela família de vocês. Bom, isso também é recíproco, né? Porque vem desde a época do seu pai, né? Que o seu pai ia muito na época que a gente tinha o jornal. Nós deixamos o Jornal Diário faz mais ou menos uns 30 anos. E foram quando as rádios começaram a surgir, né? A Diário FM, elas estão hoje com 32 anos no ar. A Conquista, a mesma coisa. A Mega é um pouco mais nova. A Mega já é fruto dessa modificação que você disse. A Mega era um prefixo que divulgava aqui, que veiculava a Rádio Transamérica de São Paulo. E depois que houve as mudanças e ela passou a pertencer ao Mega Sistema, nós colocamos o nome de Mega. Ela tem uns 10, 11 anos mais ou menos no mercado. Paulo, me conta uma coisa, é fácil fazer uma empresa líder no mercado? Não. Às vezes o empresário não sabe o quanto é a liderança dele. Então nós vamos dar já um caso real aqui. Marcelino, você é empresário há tantos anos, às vezes não sabe o efeito que um produto pode fazer, às vezes, num cliente. Principalmente a rádio, que você está tão distante. Mas, por exemplo, eu sou um fã número 1 da Diário FM. Muito obrigado, Paulo. E toda noite, logo após a minha oração, eu já pego o meu radinho 99.7. Depois de um dia cansativo, depois de um dia que eu preciso me desestressar, eu me concentro em cima da tua rádio, do seu produto que você leva ao cliente. Eu deito na minha cama, eu ouço os flashbacks, eu sou músico, eu tenho CD gravado, e realmente uma seleção que me atende como um perfil de cliente, mais do que como um cliente, talvez até como uma psicoterapia, para que eu relaxe e consiga ter um bom sono durante a noite e no outro dia levante animado, para ajudar empresários no Sebrae a serem líderes e ser empresários de sucesso como você. Agora eu sei porque o Sebrae também já foi nosso cliente e continua, quando tem as suas campanhas, veiculando na Diário, né? É porque o Paulo gosta. Você acha que não é técnico, então? Isso é puxação de saco, então? Não. É causa própria, ele faz mídia em causa própria. Eu acho que você tem a mídia técnica e tem a mídia do bom gosto. Mas o Paulo não influencia nada na mídia. Eu sempre digo o seguinte, que as mídias nas emissoras de rádio, de televisão, nos veículos, nos jornais, nas revistas, elas têm que ser extremamente técnicas, né? E por que isso? Porque as agências de publicidade, os mídias, eles sabem como é que veiculam. Essa é bem verdade que foi uma brincadeira que eu fiz com o Paulo. Mas a Fundação Sebrae, o Sebrae é uma empresa que eu admiro muito. E eu gosto, quando fala de Sebrae, pelo seguinte, porque eu gosto muito do desenvolvimento econômico. Eu acho que a parte empresarial planejada, o desenvolvimento econômico voltado através de um projeto científico, de pesquisas e de orientação aos empresários, só pode dar certo. E o Sebrae tem feito isso praticamente no Brasil inteiro. Eu conheço o Sebrae de muito e muito tempo. E vejo, por exemplo, os pequenos e médios empresários, principalmente as microempresas, todos eles, quando buscam a orientação do Sebrae, acabam tendo sucesso. Não só no planejamento da sua empresa, no lançamento de um produto, e isso de uma forma onde não existe ônus para aqueles que vão buscar esse tipo de orientação. É um conglomerado de... ganha, todos ganham, né? Na verdade, o Sebrae é um grande realizador de sonhos. Onde seja o futuro empresário ou empresário nos procuram, e são cada casos que a criatividade do consultor é que ajuda também a direcionar, a gerar esse desenvolvimento, porque ganha o Sebrae com a experiência de atender toda a diversidade do futuro empreendedor, do empresário de sucesso, do empresário que busca a se diferenciar, ganha o empresário na informação, na abertura
da visão para a gestão do seu negócio, ganha a sociedade, porque é isso que o Marcelino disse, o nosso propósito é gerar desenvolvimento regional, desenvolvimento setorial, desenvolvimento para que a cidade, o bairro, o setor dele possa, a região possa realmente gerar mais emprego, gerar renda, gerar oportunidades. Então não existe quem perde, é um ganha-ganha-ganha, onde todos procuram se integrar e buscar esse sonho de realização ou de uma melhor gestão do seu negócio. Só me dá uma informação, ou de uma empresa, só para não te montar. atrapalhar, Não? desculpe, Júnior. Quando o empresário, você pega uma microempresa, ele começa a trabalhar na sua atividade normal e aí o dono dessa microempresa, ele acha, bom, eu quero expandir porque eu gostaria de trabalhar nesse produto, eu gostaria de fazer esse trabalho, é só procurar o Sebrae, não é isso? Sem dúvida, sem dúvida. Nós temos um índice de mortalidade muito alto. De cada 100 empresas que abrem, após 5 anos, 70 delas fecham as portas. É um indicador muito alto, é um índice de mortalidade que atrapalha esse desenvolvimento. Porém, Está na cara que é uma falta de orientação e estruturação, né? Porém, nós identificamos que aquele empresário, ou futuro empreendedor, que desde o primeiro momento Procura o Sebrae para fazer um bom plano de negócio, analisar todas as dificuldades, as barreiras que ele vai encontrar no seu negócio, e trabalha colocando projetos, né, iniciativas para que o seu risco seja calculado, porque na verdade, a gente ouve dizer que empreendedorismo não é gestão empresarial. Empreendedorismo é comportamento empreendedor. Né? A gente já observou muitas vezes de empresários, às vezes, até sem nenhum estudo, mas com uma visão, um comportamento empreendedor, ele faz sucesso com o seu negócio. Então, esses empresários que fazem um bom planejamento, fazem um bom estudo, uma boa visão do seu negócio, de todas as variáveis, os concorrentes, fornecedores, produto, mercado, cliente, dá foco, especifica, ele tem muito menor chance de que a empresa entre nessa estatística de mortalidade. E aí sim, pelo contrário, ele tem de cada 100 empresas que procuram o Sebrae e faz um bom planejamento, um bom monitoramento, 80 sobrevivem nesses 5 anos. Então esse o grande desafio que eu parabenizo o programa, parabenizo você, Marcelino, que sempre tem os grandes propósitos, as grandes estratégias de levar a informação para a sociedade, para que cada vez mais a sociedade desenvolva, cresça e possa oferecer isso para toda a região, esse desenvolvimento de geração de emprego, de renda. Eu comecei com uma colocação hilária, dizendo se é fácil fazer uma empresa líder em função do que falávamos das rádios do Marcelino, né? Mas fazer uma empresa, né? Essa é a questão, né, Marcelino? Você colocar uma empresa no mercado hoje ou manter essa empresa no mercado hoje. Quer dizer, aonde nós vamos ter tantas intempéries para essa empresa crescer ou sobreviver, porque aí nós vamos trabalhar sobre concorrência, que hoje nós somos do tempo que não tinha concorrência. O cara tinha 4 marcas de carro para comprar, hoje tem 100 marcas de carro para comprar. E nós somos do tempo que o tinha o feeling, né? Ele dizia, olha, eu vou pensar, isso vai dar certo, essa coisa eu vou lançar no mercado e vai ser um sucesso, né? Às vezes dava, às vezes não dava. Quando não dava certo, o prejuízo não era tão... Podia ser grande, mas era às vezes de uma certa forma admissível. Hoje você não pode se aventurar, entrar no mercado apenas pela sua percepção, pelo seu feeling. Você tem que ir pela sua pesquisa, você tem que ter na sua empresa um planejamento. Você tem que saber, bom, eu vou lançar determinado produto, mas eu quero atingir esse produto determinada classe social, determinado nível econômico, perfil de cliente, né? Um perfil que você... Porque não adianta, você hoje tem que trabalhar com tudo segmentado. Não é só na área de comunicação, não. Você tem que trabalhar com segmentação nos seus produtos que você está lançando, né, no serviço que a sua empresa presta, para poder fazer com que haja
condições de sobrevivência, Mas aí- que você tenha a lucratividade que você precisa. Aí que eu quero chegar no Paulo, porque você se depara, esse fechamento, esse índice de 70% num prazo de 5 anos de fechamento de empresas, você vai se deparar com situações provavelmente inusitadas, né? Então o marido que foi lá abriu a boutique para a mulher, porque a mulher gostava de mexer com moda. O sujeito que era padeiro numa padaria, porque aqui a gente não quer falar das grandes empresas, nem é o nosso objetivo. A gente quer falar da sapataria, da padaria, Das pequenas empresas que da loja para consertar bicicleta, não é isso, Paulo? Quer dizer, Sem dúvida. Ó, por exemplo, você falou, às vezes são tão detalhes que a gente nem leva em conta, mas vamos dizer, você falou a padaria. Você abriu uma padaria num local onde, por exemplo, a rua é centro-bairro ou bairro-centro, já pode fazer um diferencial muito grande. Por quê? Mostra estatisticamente que uma padaria, o grande concentração de venda dela é ao final da tarde, quando a pessoa se desloca do centro para o bairro. Então, se você tem uma padaria e ela está bem localizada em função da realidade do negócio, o estudo, você tem maior chance. E isso, às vezes, face sol, face sombra. O mercado realmente está muito competitivo. Você falou uma palavra forte que é a sobrevivência. Eu estou há 20 anos no Sebrae, e eu sou desde a época que você via empresários trabalhar com a produção, mas também em função de uma inflação, em função do mercado, existia um pouco de especulação. Hoje é diferente. Hoje, com uma inflação baixa, a possibilidade de especular fica em segundo, terceiro, quarto plano. O empresário precisa, e a abertura de mercado também, né? O empresário precisa realmente focar o negócio, focar o perfil do cliente e conseguir, através desse perfil de cliente, otimizar os seus custos todos e também otimizar as suas receitas. Por quê? O mercado é concorrido, o produto tem que ser bem feito, o cliente é exigente, e então ele precisa, com uma margem menor do que o passado, sobreviver, precisa ser competitivo. Você falou o seguinte, que 70% das empresas que iniciam as suas atividades têm a sua mortalidade após 5 anos. Daquela, você tem um percentual daquelas que vão procurar o Sebrae no início? Qual é o índice da mortalidade? 80% sobrevive. Então, de cada 100 empresas, 80 delas fazendo um bom planejamento, monitoramento e acompanhamento. É mais um que eu estou dizendo assim, é mais mostrado que hoje nós estamos na era do planejamento. Você não pode dar tiro no escuro, né? Foco, né? É bem verdade, você tem que focar as suas coisas. Olha, a minha empresa tem que ser direcionada a isso. Né? E você tem que focar naquela situação, trabalhar e planejar. E não adianta também só você achar que você vai buscar aquele target, aquele alvo, né? Em função de que você acredita que aquilo vai dar certo. Você tem que fazer uma pesquisa, você tem que pesquisar o mercado, saber qual é a demanda, se você vai ter essas condições. E o Sebrae dá toda essa orientação, pelo que eu sei, em função do... É isso que eu quero chegar. Vamos falar um pouquinho do Sebrae. Quem é o Sebrae? Da onde o Sebrae levanta recursos para subsistir e poder oferecer esse serviço para a sociedade, para os empresários? O Sebrae é um serviço de apoio à micro e pequena empresa. Esse serviço ele é voltado para o potencial empreendedor, aquela pessoa que começa a se preparar para realizar o seu sonho de montar o próprio negócio, ou para empresários que já têm o seu próprio negócio e querem ser mais competitivos, quer ter uma gestão e um comportamento empreendedor que vai tornar o negócio dele mais competitivo para a indústria, para o comércio, para o serviço e para o agronegócios. Né? Muitos empresários do setor de agronegócios, inclusive no interior, né, cada vez mais estão buscando esses comportamentos empreendedores e vendo a sua propriedade rural como um negócio também para viabilizar negócios e serem competitivos. O Sebrae tem uma série de serviços para esse perfil de cliente bem amplo. Só para chegar lá. Através quando cada empresa recolhe o seu INSS, Isso. só para a gente deixar claro para o nosso Os recursos do telespectador. Sebrae. A única coisa, eu só queria, só para colocar. Claro. Vamos supor que tem alguém, algum telespectador, que esteja interessado no Sebrae e deve estar pensando, bom,
eu tenho uma empresa que posso procurar, qual é o milagre que eles fazem de colocar os técnicos, né, competentes, porque o Sebrae... E não é só milagre, o custo, né? Quanto pode custar? Isso aí, não, da onde vem esse dinheiro para pagar esse pessoal que vai me dar a minha assessoria, porque eu não vou pagar nada, isso vai ser praticamente dentro de uma forma que o Sebrae vai colaborar para o desenvolvimento econômico da minha empresa, mas o Sebrae tem a seu objetivo. No momento em que ele está ajudando uma empresa, ele está ajudando a gerar mais emprego, a gerar mais arrecadação, está ajudando a gerar mais impostos para os benefícios públicos, enfim, ele tem uma coisa por trás. Não, e na medida que uma empresa se desenvolve, né? Então aí é que chega a pergunta do Júnior, ele dizendo o seguinte, da onde vem esse dinheiro? Quem que incentiva isso? O Sebrae, né, na verdade, ele tem uma gestão privada, utilizando-se de recursos públicos. Nós somos, sim, auditados pelo Tribunal de Contas da União, porque nós utilizamos de recursos públicos. Esse recurso, de onde ele é vindouro? Todas as empresas, né, elas recolhem os encargos sociais em função da folha de pagamento. E desses encargos sociais, uma parte desses encargos vai para o Sistema S, que é o SESI, o SENAI, o SESC, o SENAC, bem como o Sebrae. E essa parte de recursos vai para o Ministério da Indústria, Comércio e Serviços, que é repassado ao Sebrae Nacional, e o Sebrae Nacional repassa esses recursos para os estados, as unidades da federação. Então nós temos um recurso público vindo da sociedade. Quando eu compro um produto num supermercado, aquele produto está incluso também os custos, né, do Sebrae. Inerentes à folha de pagamento, que é repassado ao Sebrae. Porém, a gestão do Sebrae, ela é uma gestão da iniciativa privada, feita por um conselho formado pela indústria, através da Federação das Indústrias, Federação do Comércio, Federação das Associações Comerciais, Federação da Agricultura, bancos, o governo do Estado de São Paulo tem cadeira também, a Secretaria de Desenvolvimento, IPT, Banco do Brasil, Caixa Econômica, são 13 membros do conselho, Parktec, a Fundação Parktec aqui de São Carlos, enfim, são 13 conselheiros que nos orientam para uma gestão privada. E em cima com utilização desses recursos e dessa gestão privada, nós oferecemos esses produtos que na maior parte das vezes não tem custo. Um atendimento no balcão, uma orientação, baixar arquivos da internet através do www.sebraesp.com.br ou ir nos nossos escritórios regionais para um atendimento, participar de palestras e atendimentos coletivos, não tem custo nenhum. E é aí que o empresário começa a abrir sua visão. Toda uma gestão da empresa normalmente é sistêmica. Se ele vai numa palestra sobre marketing, ele vai ver que ele vai precisar, num segundo momento, buscar uma informação sobre finanças, mas também sobre recursos humanos, sobre produção. Então ele começa a ter uma visão sistêmica e participar de todos os nossos programas para ter essa visão integrada do seu negócio. Esse atendimento normalmente não tem custo nenhum, a não ser que é um curso muito específico, ele é subsidiado, né? 80% do custo é do Sebrae, 20% é repassado ao empresário. Então é sempre acessível à micro e pequena empresa a ter acesso a esses serviços e poder tornar o seu negócio mais competitivo. E aonde o empresário que está montando a sua padaria, que nós falamos lá, ele vai chegar lá no Sebrae e dizer, olha, estou com vontade de montar uma padaria. Então ele vai ser atendido no balcão. Como é que é o procedimento disso? Normalmente, num primeiro momento, os nossos consultores especialistas em atendimento, eles vão fazer o que nós chamamos de diagnóstico. Ele vai observar no empresário o perfil, né? Se ele tem aquele perfil de comportamento empreendedor, ele já vai começar a levar informações para ele, o que ele precisa pensar, a forma de como ele precisa pensar enquanto comportamento empreendedor. Paralelamente, ele vai identificar como essa pessoa já tem noção ou não de gestão empresarial, experiência empresarial, em fazer um fluxo de caixa, em saber os processos de compra, em saber como que é o mercado, como é o atendimento ao cliente. Ele vai identificar equipamentos necessários, também a demanda de como esse potencial empresário, conhece gestão empresarial. Em função desse diagnóstico elaborado, tanto do comportamento, da experiência dele, da vivência dele, do que ele quer abrir no mercado, se é inovador, se tem uma alta concorrência, nós começamos a
oferecer os nossos serviços. Seja um plano de negócios que vai ajudá-lo a escrever. O Sebrae não escreve o plano de negócios, até porque o empresário tem que ter a motivação, né? Uma ação motivada. Não tem uma cartilha pronta, né? Não tem uma cartilha pronta. Você tem já as grandes diretrizes no plano de negócio, que são as variáveis de Agora, o Sebrae, fornecedores. ele dá a orientação, ele traça o trabalho dele é voltado para todas as atividades. Todas né? as atividades. Todos os perfis da economia. Você chega lá, quero montar uma fábrica de vassoura Piaçava. Nós vamos estar buscando informações de equipamentos, de técnica, do que é necessário, de mercado, e vai orientá-lo passo a passo, tanto no comportamento empreendedor, na gestão empresarial e na técnica do assunto que ele pretende desenvolver. Eu vou chamar o intervalo, que nós estamos chegando já na metade do programa. Daqui a pouquinho a gente volta, que tem coisas bastante importantes, citar casos. O Paulo vai estar elucidando bastante, porque o Marcelino, que também é um grande empresário de Ribeirão Preto do setor de comunicação e sempre foi, tem muita coisa para dizer para a gente sobre esse empreendedorismo e esse desenvolvimento que muita gente procura. E você aí, nosso telespectador, também tem a sua empresa pequena, média, quem sabe o seu vizinho que está aí, o seu colega que está conversando e falando de alguma dificuldade, alguma coisa, tem solução. Só não dar a cabeçada na parede que tem solução. Daqui a pouquinho a gente volta com o segundo bloco do Aberto para Balanço. Eu sou médico, e ser médico é ser um apaixonado pela vida. Até pela vida de quem eu nem conheço. Eu deixo a minha família para cuidar da sua. Sou assim, troco tudo pela sua saúde. Se um médico já faz isso por você, imagine 110 mil médicos. Na hora de escolher um plano de saúde, lembre de quem mais entende do assunto. Unimed, somos médicos e isso faz toda a diferença. Agora você junta a fome com a vontade de beber. Novo Pinguim Grill no Shopping Santa Úrsula. Todos os cortes especiais de carnes do Barbacoa e o chopp do Pinguim num só lugar. Chopp do Pinguim e as carnes do Barbacoa no mesmo lugar. Imperdível. A Macrolux Decor traz uma nova e versátil opção para você montar sua casa ou escritório de acordo com seu espaço, necessidade e estilo. Conheça a linha Evolukit, com móveis modulares, práticos e modernos. A Macrolux Decor também conta com completa linha de iluminação, poltronas e cadeiras para compor ambientes charmosos e aconchegantes. Venha conferir as novidades. Avenida Maurílio Biagi 410. Fone 3916-4121. Macrolux Decor, seu espaço diferente. Seu dia acaba de ficar mais gostoso. Mirante Café, um ambiente aconchegante com cardápio completo para o seu happy hour. Cafés especiais, porções, panines, sobremesas e um delicioso chopp. E o melhor, uma vista espetacular. Junte os amigos e venha conhecer. Mirante Café, Rua Rafael Pilege 62, esquina com a Avenida Santa Luzia, próximo ao novo Parque Roberto de Melo Genaro. Mirante Café. Tá rolando hoje na cidade, hein? Experimente viver sempre bem informado. Beleza! Será que meu time vai jogar hoje? Experimente viver sempre bem informado. Olha só, o jogo é amanhã. Assine o Jornal A Cidade por apenas R$ 38,90 mensais e receba diariamente a melhor informação. Jornal A Cidade, seu jornal, sua cidade. Estamos de volta com o Aberto para Balanço, recebendo duas pessoas muito queridas, esclarecidas e que estão nos ajudando bastante a trazer informações importantes sobre empresas, empreendedorismo, crescimento, desenvolvimento. E é o que a gente espera da economia. Depois eu vou mostrar duas matérias aqui no Jornal Cidade para você ver como é ruim essa situação de fechar a empresa. Mas aqui ganha brinde, né? Vocês têm ido ao Shopping Santa Úrsula ou não? Eu tenho. Shopping Santa Úrsula tem. Hoje, agora inaugurou, fui lá conhecer a nova loja Renner. É um modelo, primeiro modelo nacional de loja Renner, de uma forma que fosse desenvolvida para o Shopping Santa Úrsula, e está sendo uma experiência fantástica. A Camicado, lá de São Paulo, né, Marcelino? Quantos anos essa Camicado já deveria estar aqui em Ribeirão Preto, e outras surpresas que vem aí.
Mas... O Shopping Santa Úrsula está me surpreendendo. Até eu moro ali perto, né? Então para mim é muito fácil ir. 100 metros eu estou lá. E a cada vez que eu vou, eu percebo que ele está melhorando assim a passos largos. Né? Teve uma boa reforma, ele ficou ficou bonito, bem decorado. E hoje ele é um shopping chamativo, ele tem uma proximidade com as pessoas que vão lá. E eu gosto muito desse shopping. Que eu não posso falar naturalmente, mas tem mais novidades chegando aí, coisas muito boas para o Shopping Santa Úrsula. Eu sou um frequentador também, adoro o cinema de lá. Ele me passa uma impressão metropolitana. Fiquei muito tempo em São Paulo. Então você vai pegar a sua esposa e vai assistir um filme lá, Marcelino. Não, esse é do Marcelino. Pega, esse é do Marcelino. Esse é do Paulo, do Cinépolis, um par de ingressos do Cinépolis do Santa Úrsula. Ótimo, eu sou cinéfilo. Para vocês poderem. Para mim, o cinema mais confortável de Ribeirão Preto. É o mais confortável de Ribeirão Preto. E aí, a hora que vocês saírem do cinema, vocês vão lá no Pinguim Grill do Shopping Santa Úrsula e vão saborear um corte de carne do Barbacoa que só tem no Pinguim Grill do Shopping Santa Úrsula. Então, vocês vão assistir um filme bacana lá no Cinépolis, desce pro Pinguim, um corte do Barbacoa que só tem lá no Pinguim Grill do Shopping Santa Úrsula. Esse é do Paulo. Poxa. E esse aqui é seu, Marcelino, com a dona Lilian, por favor. Muito obrigado. Aliás, eu também vou muito ao Pinguim lá. Eu não quis falar que eu ia ao Pinguim, porque senão por 2 motivos. Primeiro, porque alguém pode dizer, pô, aquele cara vai lá no programa do Júnior, deve ser um pau d'água. Cachaceiro, né? Cachaceiro. Mas não é isso. E outro, porque eu não queria fazer um merchandising, que fica muito ruim aqui. Mas eu gosto muito do Pinguim. Não, mas aqui do pessoal de todo lá. Não, mas aqui pode falar da empresa que for, aqui nós somos abertos e não temos isso. Mas nós estávamos falando sobre fechamento, crescimento de empresas, né? E eu estava vindo para cá, nós estamos gravando esse programa dia 21 de agosto, terça-feira, né? E eu vi uma notícia na Band News, aliás, além da Diário da Conquista da Mega, eu tenho a minha coluna de marketing e propaganda na Band News, às terças-feiras, às 18h40. Só quero dizer o seguinte para você, eu gosto de rádio, então eu também fico pescando. Então a Band está com um bom esquema noticiário. Que bom. De notícia. Você dá os parabéns lá para o pessoal. É o João Marcos. O João Marcos é o diretor, João Marcos Santos. Tá bem informativa, tá? Então, terças-feiras, 18h40, eu faço uma participação e às sextas-feiras, às 9h50, a gente fala de propaganda, marketing, empresas, tudo que envolve essa parte de comunicação, a gente está lá na Band News também. E eu estava ouvindo hoje da Band News que o BNDES divulgou, Paulo e Marcelino, o resultado do primeiro semestre. 48% a menos que o primeiro semestre do ano passado. Quer dizer, o BNDES é o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, que é um banco que empresta dinheiro para o desenvolvimento de empresas. É um banco que só vive disso, fomentar empresas. Quer dizer, acho que não fica muito difícil explicar por que o resultado do BNDES foi 48% a menos, né? Porque não emprestou. Não emprestou. Não teve tomador. Não teve tomador. E se não teve tomador, é porque provavelmente ou a procura foi menor e também as empresas não preencheram requisitos para pegar esse dinheiro, tá certo, Paulo? Essa é a preocupação, não é isso? Existe uma publicidade de que o BNDES também é um banco de fomento para pequenas empresas. Mas, na verdade, existe muitos requisitos, às vezes, que a micro e pequena empresa não atende. Não consegue acesso. Então, o acesso maior é para médias e grandes empresas. E hoje o desenvolvimento ele é com base na micro e pequena empresa. Ele precisa facilitar mais. É que o BNDES, quando você entra com uma proposta de um financiamento ou buscar algum recurso para a sua empresa, eles exigem tanta coisa, é uma burocracia tão grande, que o pequeno e o médio empresário têm dificuldade de acesso. Eles têm que contratar uma assessoria, tem um pessoal de projetos especiais, é muito complicado. Então, eu acho que esse é um dos fatores que acaba reduzindo a demanda. O outro, nós não podemos esconder, é o receio que o mercado e o empresário brasileiro está tendo com relação
ao que está acontecendo no mundo. Nós não podemos ignorar que hoje existe uma ameaça de uma crise econômica mundial. Embora o governo federal, o ministro da Fazenda... Com todo respeito, ameaça? Bom, nós estamos em crise mundial. Sim, mas acontece que os países mais adiantados, eles não admitem ainda esse processo, né? Porque está em processo de eleições, então eles tentam esconder. E a própria Europa, que de uma certa forma tem lá os seus países que estão passando por essas dificuldades, também ficam sempre injetando e divulgando que eles não vão deixar que a crise aconteça, né? Veja lá o que eles injetaram na Espanha, o que a Alemanha está fazendo para poder socorrer todos os outros que, de uma certa forma, estão dentro desse processo. Então é por isso que eu estou dizendo, existe uma ameaça. Os Estados Unidos, por exemplo, eles já estão numa crise desde 2008. Eles não estão conseguindo fazer com que isso seja superado. Tentaram remediar, mostraram que estavam em recuperação, daí a pouco vem novos índices, né? Não são criados novos empregos, há uma queda, há um fechamento nesse setor. Então o Brasil, ele até agora está blindado, e o governo federal, ele tem tentado, né? Eu tenho lá as minhas restrições com relação a isso, porque a metodologia eu acho que não está certa, mas ele tem tentado fazer com que esse respaldo então esse rescaldo que existe de lá não venha acontecer aqui. Ele tem hoje jogado com algumas coisas. Primeiro com as Olimpíadas e depois com a Copa e depois com as Olimpíadas. São fatores de investimento no país. Mas se eles não tiverem competência para lidar com isso, evidentemente nós vamos ter problemas mais sérios. O evento isolado não é o que vai resolver o todo, mas você estava comentando agora, se tem um lado positivo do empresário planejar, pensar, olhar todas as variáveis e passar pelo risco e o risco calculado, o lado negativo disso é quando ele olha todas as variáveis e vê o que está acontecendo no mundo, as possibilidades de dificuldades de uma crise mundial, ele segura o investimento, ele arrisca menos. O lado negativo disso é ele fala, deixa eu ficar do jeito que está, no breque. Deixa eu segurar um pouco, porque de repente se eu for arriscar muito, se eu for trocar equipamento, se eu for inovar, se eu for reformar e fazer um grande investimento, pode ser que eu vou cair no momento. O Marcelino passa por isso, você tem que comprar, importar equipamentos em dólar. Eu não posso, por exemplo, ficar sem os equipamentos de última geração. Eu tenho sistemas lá que hoje você ouve as nossas emissoras com programações de 5 anos atrás. Se você quiser hoje ouvir o que saiu nas 24 horas de uma das emissoras, ou na Diária, na Conquista ou na Mega, há 5 anos, nós temos isso gravado. A tecnologia diária. Essa tecnologia é diária. E você tem que estar sempre se equipando com modernidade e tudo mais. Eu não posso parar, porque se eu paro, quando você vai querer recuperar, aí o custo é muito maior. Então eu tenho um custo muito menor me atualizando. Mas você importa um equipamento em dólar, se você for pagar daqui 6 meses, aí o dólar sabe lá Deus aonde vai estar. E agora eu estou com alguns lá presos na alfândega por causa dessa morosidade greve da polícia. Da polícia, então está me complicando também, porque você sabe, essas coisas têm que ser instaladas, são válvulas, são uma série de outras coisas, processadores, né? Nós estamos montando agora um departamento de web que vai para o ar daqui um mês mais ou menos. Já estão lá umas 10 pessoas ou 12 pessoas trabalhando nesse sistema. E tudo isso também depende desses processos. Mas isso, eu só quero dizer, voltando, o empresário, como o Paulo disse, ele também fica receoso, porque se ele tem que buscar recurso para poder investir no seu negócio, comprar novos equipamentos, fazer tudo isso, e a hora que ele abre o jornal, ele vê isso que você leu, se anteriormente a isso ele leu, PIB não vai mais ser aquilo que nós estávamos esperando. Só o Manteiga acha que vai. Peraí, deixa eu deixar então, claro isso. Quando eles dizem que vai ser 2%, você pode colocar mais 50% a menos, né? No mínimo.
Então, o Brasil vai acabar tendo um crescimento negativo, né? Então, você fica com medo. Daí, o problema do BNDES está lá com dinheiro para ser E você tem essa preocupação, as suas empresas que estão no Ibope como... Top. Top. Imagina aqueles que não estão no Ibope como top. Eles ficam preocupados. E isso é realmente o mercado. Agora, olha o jogo. Não, olha, eu acho que os próprios técnicos do Sebrae, quando vão orientar o empresário nessa área, eles devem estar falando, olha, põe um pouquinho o pé no breque, não é assim. Mas é natural. Esperar. Ele é o risco. técnico. Eles têm que... Agora, olha como é que é a vida, como é que é, né? Ô Kiko, Panati aqui, olha o Jornal A Cidade, deixa eu ver de que dia. Domingo passado, Jornal A Cidade, domingo passado. Desativadas travam o avanço econômico da cidade. Então, olha só, eles citam aqui 3 empresas, Paulo. A usina Galo Bravo, a usina Galo Bravo, hein, Marcelino? Quantos anos, seu comendador Alexandre, quem vê a história, né? Depois eles citam a News Alimentos, que está naquela recuperação judicial, entra, não vai, não vem. E depois o Splash Park, que também era um... Só dizer o seguinte, a Galo Bravo já não estava mais com a família quando aconteceu isso. Já tinha sido vendida, já estava um outro grupo que não tem nada a ver com a família do comendador Alexandre Balbo. Tudo claro. Isso, né? Eles, agora, os outros dois, a Leite News também, foi horrível, porque é uma empresa de muita tradição e que, de uma certa forma, de uma hora para outra, né, até foi surpreendente o que aconteceu. O Splash foi a própria mostra de que o investimento tem que ser planejado. Não fizeram nenhuma pesquisa, naquele investimento, que é bonito até, era uma coisa... Ou então esqueceram até alguma variável, talvez a variável ambiental, porque, na verdade, eu quando vi o Splash abrindo naquela região, vamos dizer assim, de todo o hall de variáveis, eu vi que Ribeirão Preto é uma cidade quente. Foi um erro logístico, totalmente. Muitas variáveis eram positivas, né, para o Splash Park, a questão do serviço, do turismo, do entretenimento, de uma cidade quente, ter um parque aquático. A maior parte das variáveis que tinha possibilidade, mas ficaram variáveis sem analisar. Talvez as variáveis... a demanda foi uma delas. A demanda, a região, ou fizeram um grande investimento e faltou no final um investimento para trabalhar melhor a publicidade, a comunicação com a região para que o processo pudesse ser otimizado, ou variáveis ambientais, que me parece que lá também tiveram problemas nas questões da água, do despejo de água, outras variáveis que, às vezes você tinha 10, 12 variáveis extremamente positivas e uma ou duas variáveis que acabaram tendo problema, acaba o projeto como um todo, que poderia ter sido de mais sucesso, acaba fechando. É um investimento muito grande. Agora é só dizer o seguinte, isso aí não é uma forma de que você leve isso para a economia da cidade toda, não. Ribeirão Preto está tendo uma economia bem ativada. Que às vezes pode ser, não, isso seja um marco, alguma coisa que possa demonstrar qualquer processo de retração econômica de Ribeirão. A região de Ribeirão Preto, ela tem tido índices maiores, né, em termos de economia do que outras regiões do nosso país. O que eu acho importante é assim... Se vê os investimentos em shoppings, o crescimento, o setor os investimentos aqui são grandes. Né? Aliás, até de uma certa forma destoando com outras regiões, demonstrando que aqui nós estamos com crescimento de emprego, nós estamos com abertura de postos de trabalho. Não é tão grande, né, como poderia ser, mas ela hoje está numa situação melhor do que outras regiões do estado e do Brasil. Por isso que muito do que acontece em algumas situações como essa, depende muito do como a economia está rodando, como o mercado está rodando. E aí eu acho que o Sebrae está sempre antenado, está sempre ligado, 25 horas por dia, para saber que nós estamos, olha, a água está um pouco alta, a água está um pouco baixa, vamos dar uma respirada, vamos não dar uma respirada. Porque bem ou mal, se você aqui tem, colocando aí um Splash Park, uma Nilza e uma usina Galo Bravo, é para 5 mil empregos,
5 mil postos de trabalho fácil, né, Paulo? Para estar colocando a mais no mercado? Não, é difícil. Não é? Agora, você tem, por exemplo, mas essas empresas que você citou, elas estão vindo num processo de dificuldade, não é de hoje, né? Aconteceu que o jornal A Cidade pôs essa matéria uma semana atrás, mais ou menos, domingo passado. Mas o que aconteceu com essas empresas, está vendo, é um processo de deteriorização de mais ou menos 5, 6 ou 7 anos, ou até mais. Né? Mais. Então isso acabou culminando agora, teve alguns os problemas maiores, os próprios fechamentos, tudo isso. Mas, eu concordo com o Marcelino. Só em contrapartida, também a gente tem que ver o que cresceu em função para contrapor esses problemas. Eu concordo com você, Marcelino. Eu acho que realmente o mercado ele é muito dinâmico. Não é tudo, não é qualquer projeto que a gente abre que vai dar certo. A gente tem casos de sucesso de empresários que conseguiram ter sucesso no seu negócio depois de falir 2, 3, 4. O falir empresa, vamos dizer, o fechar a empresa, tem o lado positivo que é o aprendizado. Mas o mercado, principalmente em Ribeirão Preto, que é uma cidade privilegiada por atender uma grande região, onde você pega uma cidade, tem mais de 20 salas de cinema, não é? Você pega uma cidade que tem praticamente 4 shoppings, uma cidade com serviços de saúde. E é uma cidade que presta serviço numa área de 3 milhões de habitantes. 3 milhões, se você considerar, e num raio o quê? De no máximo 100 quilômetros para pensar 3 milhões. Então, existe muito potencial. Isso é uma verdadeira região metropolitana. Sem dúvida. Deveria ser reconhecido e ter todo o processo ser reconhecido, como é Campinas agora, como também está o Vale do Paraíba, como região metropolitana, Baixada Santista. E acho que o interior é potencial em tudo, em clima, em tipo de população, em alegria, em boa logística, estradas, entretenimento, rural. O interior ele tem a possibilidade de ter um desenvolvimento mais organizado. Se nós analisarmos o que aconteceu em São Paulo, Grande São Paulo, Rio de Janeiro, Grande Belo Horizonte, foi um crescimento pela sua época, não é nenhuma acusação, mas pela sua época, foi feito de muitas formas, seja como der, né? O próprio o Maluf sempre disse nas campanhas dele, eu fiz a Jacopêssego, eu fiz a Imigrantes, eu fiz a não sei o quê. Você criar alternativas diante de um problema já estabelecido. O interior você pode desenvolver ordenadamente. Pode estabelecer um problema para não ter problemas futuros. É exatamente isso que você disse, por exemplo. A questão da criação de uma região metropolitana em Ribeirão Preto vai trazer, inclusive, o Sebrae. Ele vai ter muito mais trabalho, porque muito mais empreendimento vai vir para cá. Você falou sobre São Paulo. Se há 80 anos atrás, 70 anos atrás, o administrador em São Paulo tivesse tido uma visão sobre o que seria uma região metropolitana, ele teria deixado já áreas próprias destinadas para fazer a ligação entre São Paulo, Osasco, Guarulhos, Santo André, São Bernardo, porque naquela época aquelas cidades não eram conurbadas. Existia uma estradinha que ligava. Hoje não, elas acabaram se conurbando sem nenhum planejamento e às vezes você demora 2 a 3 horas para sair do centro de São Paulo e ir para Osasco, ir para Carapicuíba, ir para Santo André, para Guarulhos, porque faltou planejamento, né? Aqui nós, na região de Ribeirão, Campinas já foi criada tarde um pouco, a região metropolitana, Santos foi criada certa, no período certo, tanto é que hoje a Baixada Santista tem lá um processo de planejamento muito bom, e Ribeirão Preto tinha que ter já pela Uniplaza, que é o órgão que regulamenta as regiões metropolitanas do estado de São Paulo, Ribeirão Preto tinha que ter sido a primeira região a ser criada depois de Campinas. Eu não sei o porquê que acabaram criando antes a região do Vale do Paraíba. Algum problema, algum motivo deve ter tido. Mas passaram por cima do aspecto técnico. E isso é ruim. E Ribeirão Preto acaba perdendo com essa situação.
E é o que você disse, uma região metropolitana não é só para hoje, ela é para o futuro, ela vai projetar a cidade. E isso é muito importante para o desenvolvimento econômico. Em todos os segmentos, né? Inclusive no meio ambiente hoje, que vinha sendo devastado de uma maneira brutal durante tantos anos, e hoje nós estamos ordenando esse quesito também com o meio ambiente, né, Paulo? E as empresas de sucesso hoje são as empresas com responsabilidade social, responsabilidade ambiental. Não basta você só ter uma boa gestão, você precisa realmente ser uma empresa, um marketing social, um trabalho para a sociedade. Hoje e o somatório dessa cultura é que gera o desenvolvimento, hoje nós gera a estamos metropole. Tendo uma conscientização maior do empresário com relação a isso. E é muito importante, porque a questão ambiental, se ela não for encarada com muita seriedade por todos, os problemas futuros serão piores, né? E aí não vai adiantar você criar processos de incentivo ao desenvolvimento econômico se você tem um meio ambiental totalmente degradado. Então eu acho que hoje o pessoal está se conscientizando disso realmente. E o Sebrae também orienta para isso, né, Paulo? Orienta. Não, todo o processo. Né? Toda essa visão ampliada, sistêmica do negócio, o Sebrae desperta no empresário as possibilidades para que ele possa, através do seu negócio, ser mais competitivo em todas as variáveis de gestão, comportamento empreendedor, do marketing social, ambiental, né, da tecnologia, enfim, proporcionar ao empresário essa visão integrada do todo. Marcelino, estamos chegando no final do programa. Queria agradecer a sua presença, cumprimentar o mega sistema de comunicação mais uma vez, independente do carinho, da amizade e do amor por você, pela Línia, pelos seus 4 filhos. Enfim, cumprimentar porque é muita competência para chegar onde chegou. E obrigado por estar aqui conosco. Muito obrigado, eu que agradeço a você, Júnior, pelo convite do Aberto para Balanço e dizer que foi um prazer muito grande participar de você e ao lado do Paulo, né? Porque eu gosto muito de planejamento, de desenvolvimento econômico, eu gosto muito de ver o setor empresarial sempre progredindo, porque eu acho que o progresso da área empresarial é o progresso da cidade, é o progresso da região, do país, né? E isso tudo nós temos que dar todas as condições para que isso aconteça, porque acontecendo isso, o povo todo vai ser beneficiado. Então eu sou muito fã do Sebrae, pelo trabalho que ele faz, eu acompanho isso, não é de hoje, né? Eu tive vários amigos que foram presidentes do Sebrae, o próprio atual presidente, o Alencar Burti, é muito amigo meu, e eu sei que esse pessoal, todo ele tem os seus interesses voltados a essa área do desenvolvimento, porque são empresários, né? Embora tenha a participação do governo, ainda bem que a felicidade que o Sebrae tem é ser administrado pela iniciativa privada, né? Que eu acho que é importante para poder fazer com que esse objetivo seja cumprido. Paulo, obrigado por você estar vindo e voltando de São Paulo para lá e para cá. Sebrae em Ribeirão Preto, escritório regional, Rua Inácio Luiz Pinto, 280. Aqui em Ribeirão moram muitos empresários de toda a região. Então o Sebrae Ribeirão atende também em toda a região, não é isso? É isso mesmo, o Sebrae Ribeirão Preto atende a região. Algumas cidades têm postos de atendimento, mas o Sebrae local atende várias cidades em torno, são 27 cidades aqui em Ribeirão Preto. E temos o Sebrae também em São Carlos, Araraquara, no Brasil como um todo, muitas unidades para atender, para ajudar a gerar esse desenvolvimento. Eu quero te parabenizar pelo programa Aberto para Balanço, colocar o Sebrae à disposição. Eu acho que esse trabalho que você faz de levar conhecimento à sociedade, levar a oportunidade para as pessoas fazerem esse processo de reflexão, que até o Acre hoje acaba te ligando, porque você tem o programa ao vivo também pela internet, e ajudar essa sociedade a pensar melhor. E parabenizar você, Marcelino, também, pela pessoa que você é, não como político, como pai de família, como empresário, como cidadão brasileiro e de Ribeirão Preto que contribui levando essa informação para a sociedade. Você é uma pessoa aí que é um exemplo
para todos nós e que continue você, sua família, sendo exemplo. Obrigado, Paulo, obrigado. E é um caso de sucesso. O empresário, para obter o sucesso que você tem muitas variáveis aí que eu gostaria de internalizar também e poder um dia ser sucesso como você. Obrigado pelos dois. Semana que vem estaremos de volta com o nosso Aberto para Balanço. Tenham todos uma boa noite. O Canal 20 tem uma relação de comprometimento com a nossa cidade, preocupando-se em fazer de cada ribeirão pretano parte integrante da nossa programação, com conteúdo 100% local. São mais de 50 apresentadores e cerca de 350 entrevistados semanais que formam e informam as principais notícias da nossa cidade. Fiéis na nossa missão de entreter, informar e interagir, o Canal 20 disponibiliza um site completíssimo com transmissão simultânea de tudo que acontece na nossa telinha e uma plataforma exibidora para tablets e smartphones. E tem mais! Se você perdeu algum programa que passou no Canal 20, você pode encontrá-lo na nossa videoteca. E você, empresário da nossa cidade, venha fazer parte deste grupo e anunciar no Canal 20. É o melhor custo-benefício para a sua empresa, com telespectadores direcionados, qualificados e algo que temos em comum: a paixão pela nossa cidade. Na FISC, as crianças evoluem junto com o mundo. Através de um método especial, com jogos e atividades lúdicas, elas descobrem desde cedo o prazer de falar inglês. Traga seu filho para a FISC, um centro de ensino onde o aprendizado é igual ao amor de pai e mãe, para sempre. Ligue 0800 773 FISC. FISC, inglês e espanhol é FISC. O jeito divertido de dominar o conhecimento. Classe A Gourmet traz para Ribeirão Preto um novo conceito em gastronomia. Você escolhe uma pasta elaborada artesanalmente com massa fresca, um grill e ainda desfruta de um buffet de antepastos e frios. Classe A Gourmet, Avenida João Fiuza, 1871.